Olá, amigones! Aqui é o Anderson, você pode me chamar de Neno, e você está no Games on the Table. Bom, gente, hoje eu vou trazer mais um jogo da minha coleção, um jogo um pouco desconhecido, né, que chegou acidentalmente até a minha coleção e me surpreendeu. É o Hey Waiter. Esse jogo aqui, ele inspirou aquela música Hey Waiter. Meu Deus, essa foi muito infame. A gente vai ver o jogo Ei Garçom, tipo, ô garçom, chega aí. Você vai comandar uma equipe de garçons e de ajudantes que terão que servir pratos. A equipe ou o jogador que servir todos os seus pratos primeiro ganha o jogo. Simples assim. Um jogo de 2010 da RR Games. E vamos lá dar uma olhada o que nós temos aí dentro dessa caixa. Então esse aqui é o setup inicial do Hey Waiter, ok? No centro da mesa você vai ter uma pilha de descartes, uma pilha de compra, 4 tampas aqui, que você vai tampar e bloquear com essas tampas as pilhas dos seus adversários, ok? E você recebe 7 cartas. Deixa eu pegar aqui. São 7 cartas. Depois eu vou explicar a função de cada uma delas, tá bom? E você recebe também uma ficha de ajuda. Esse jogo aqui é bem simples, é mamão com açúcar, e a iconografia dele também, não é nem iconografia, né? É um desenho da sua ação. Então, aqui ó, você escolhe 2 cartas para fazer a sua ação, tá bom? No começo do seu turno, no final do seu turno você compra 2 cartas para repor a sua mão. Fácil, né? Se você não quiser fazer uma ação, você pode descartar qualquer número de carta para você receber o mesmo número de carta que você descartou, para renovar a sua mão, né, o deck da sua mão. Haverão cartas que ficarão na mesa e cartas que ficarão na sua mão. Essa soma sempre vai ter que ser 7. Tá joia? Os pratos, né, eles estão inicialmente nesse saco preto aqui. Então, para 12, você tem 48 pratos, né? Para 4 jogadores são 12 pratos para cada um. Aqui eu tenho 3, 6. E você vai formar essas pilhas de pratos, né? 6, 10, 11, 12. Você vai formar 4 pilhas igual a essa. Então, depois que você construiu as 4 pilhas, o jogador inicial vai escolher uma das pilhas e cada jogador vai escolhendo as outras pilhas do jogo, tá bom? Imaginando que esse jogador escolheu essa pilha verde aqui, cada pilha tem 12 pratos, a gente vai ficar com essa situação. Depois que ele escolheu a pilha, ele vai ter que escolher entre uma das 7 cartas, uma carta para ficar embaixo daquela pilha lá. Ok? Eu vou escolher uma carta repetida aqui, eu vou escolher essa azul, tá bom? Então você vai colocar essa carta na mesa, você vai pegar a pilha e colocar em cima do prato do seu garçom. Quando você servir todos esses pratos, você recupera essa carta. Caso seja só essa pilha, você ganha o jogo, né? Se tiver mais de uma pilha, como eu vou explicar mais pra frente, a pilha que está embaixo do prato, quando você serve o último prato, você recupera a carta. Então vai ficar uma situação assim, ó. Ok?
ok? E o objetivo do seu garçom é servir todos esses pratos. Você vai estar com 6 cartas na mão, mais uma carta aqui, lembra? Sempre a soma vai ter que somar 7. Agora eu vou explicar a ação de cada carta. Então vamos à ação da carta verde. Antes eu vou explicar como que acontece para você fazer ação nesse jogo. Você sempre vai colocar 2 cartas em jogo para fazer ação. A ação da carta verde, ela é determinada nessa primeira linha. As linhas que tem esse X com garfo e faca, elas não determinam ação. Então a ação da carta verde, e o prato verde representa salada, aqui, é servir. Então quando você utiliza essa carta verde, junto com uma outra carta, você leva em consideração as 2 colunas do centro aqui, né? São 4 colunas, as 2 colunas do centro. Da carta da esquerda, a coluna da direita, e da carta da direita, a coluna da esquerda. Então você vai servir. Servir o quê? Servir pizza, que é o que representa o prato vermelho. Ok? Então, imaginando que nós façamos isso aqui, ó, servir salada. Então, esse prato aqui, ele é descartado, ele sai do jogo e agora você tem 11 pratos. Para servir aquele prato branco, servir sopa, ok? O prato branco de sopa, ele sai do jogo e agora você tem 10 pratos para servir. Essa é a ação da carta verde, muito fácil. Agora vamos à ação da carta azul. Da mesma forma que a carta verde, você desconsidera essas 2 linhas. A ação da carta azul é essa linha, a primeira linha aqui, o lado direito. Então, pelo desenho, você divide a sua pilha de cartas, a sua pilha de pratos em 2 pilhas, ok? Então, você colocando essa carta, por exemplo, né, mais uma carta branca, você divide a sua pilha num prato branco. Então você pode, imaginando aqui, você pode dividir nesse ponto ou até aqui em cima, ó, nesse ponto. Quando você divide a sua pilha, você precisa usar na sua mão uma outra carta para colocar embaixo da pilha que você dividiu. Então vamos imaginar que você dividiu o branco aqui, ó. Você precisa colocar uma outra carta aqui embaixo. Então eu tenho 4 cartas, mais essas 2 cartas aqui na mesa, que elas vão ser descartadas, e mais essa carta aqui embaixo. Essas 2 cartas serão descartadas, vão sair do jogo. Eu vou escolher, por exemplo, essa carta verde, virar essa carta verde e você coloca sua pilha em cima da carta que você escolheu. Agora fica mais claro, né? Assim que você servir todos esses pratos ou esses pratos aqui, essa carta retorna para sua mão. No final do turno eu vou comprar mais 2 cartas, né? Imaginando, eu vou comprar aqui, né? Imaginando que eu comprei 2 cartas para repor 7, mas agora eu tenho 5 cartas na mão e não 6 como eu tinha antes. Por outro lado, eu abri novas possibilidades de servir pratos. Agora, antes eu só serviria o prato branco, estava assim, né? Agora eu posso servir tanto pratos brancos de sopa como pratos verdes de salada. Você aumenta a sua possibilidade de servir, de diminuir a sua mão, de diminuir a sua pilha de pratos, mas você diminui a quantidade de cartas na mão, ou seja, a possibilidade de combinações diminui. Você pode ter até 5 pilhas aqui. Imaginando que você tenha 5 pilhas, você vai ficar só com 2 cartas na mão. Fica bem restrito o seu poder de ação. Bom, mas a possibilidade de você servir é muito grande. Num jogo de equipe,
você pode, quando acabar a sua pilha, aqui no verso, né? A gente estava vendo esse lado. Aqui no verso tem um jogo de parceria, né? Um jogo de parceria. Quando acabar a sua pilha de pratos, você pode dividir o prato do seu parceiro e pegar para você uma das partes para que você possa ajudá-lo a acabar com a pilha de pratos e ganhar o jogo. Ok? Agora vamos à ação da carta vermelha. Quando você utiliza a carta vermelha, diferente da azul e da verde, a ação está aqui na segunda linha. E a ação é você utilizar a tampa dos pratos, ok? Então vamos colocar um exemplo aqui, né? Imaginando que esse daqui seja o jogador adversário, ok? Não é a nossa pilha agora, é do jogador adversário. Se eu colocar essa situação, eu vou colocar uma tampa verde em cima da pilha do meu adversário. Isso quer dizer que essa pilha aqui não pode ser mais servida. Ele está travado, ele precisa destravar essa pilha para poder continuar servindo. Ou ele pode usar uma ação azul para ele dividir essa pilha em dois e, depende de onde ele for dividir, continuar servindo essa. Mas essa situação aqui continua travada. Tá bom? Se você usar duas cartas vermelhas aqui, você vai estar utilizando a tampa vermelha, e a tampa não precisa coincidir com a cor do prato, do primeiro prato aqui em cima, pode ser qualquer cor, tá bom? Simples essa ação, né? Mas essa é a ação mais fura-olho do jogo. Quando você está principalmente no final do jogo, trava muito a ação dos seus adversários, e os seus adversários também vão travar muito a sua ação através do uso da carta vermelha, tá bom? Vamos à carta branca. A carta branca, ela é a mais chatinha de explicar, mas é muito simples também. O diferencial é que ela tem duas ações, só essa linha que não tem ação, que está com o garfo e com a faca, ele tem duas ações. A primeira ação é retirar a tampa da sua pilha bloqueada. Então, imaginando que a gente está com uma situação aqui, que essa aqui agora é a nossa pilha, aí sim você precisa coincidir a tampa que você vai tirar com a cor da carta que você coloca. Você vai retirar a tampa branca, ok? Então você retira a tampa branca e ela volta para a mesa, nunca vai direto para a pilha de outro adversário, sempre da mesa para a pilha e da pilha para a mesa. Aí você libera a sua pilha para servir, se outro jogador não bloquear você novamente, né? Imaginando que você esteja com uma tampa verde, você vai precisar de uma carta branca e de uma carta verde. Essa segunda linha aqui, você destampa a tampa verde. Volta da pilha para a mesa, ok? A segunda ação da carta branca tem a ver com os ajudantes, ok? Eu vou pegar aqui de novo a nossa pilha para ilustrar. Tirar essa tampa daqui. Todo mundo recebe esse set de ajudantes aqui. O ajudante vermelho, esse meio roxinho aqui é o azul, tá bom? Aqui vai
uma crítica aqui do pessoal da cor ficou meio diferente, mas tudo bem. O branco e o verde. Qual a função do ajudante? O ajudante, ele pode servir qualquer prato. Mas para ele servir esse prato, menos o prato que está bloqueado, ok? Mas para ele servir um prato, ele precisa estar ativado. Então, quando você coloca a carta branca com uma outra carta e você escolhe essa ação de ativar ou de servir com o ajudante, se ele estiver nessa posição aqui de desativado, você vai ativar o seu ajudante. Ou seja, você vai virar a carta, tá bom? E daí ele fica nessa posição aqui, pronto para servir. Ó. Servir, né? O mesmo sinal, mesmo desenho da carta de servir, da carta verde. Né? Não sei se vocês lembram. Ok, aqui ó. Mas com esse pratinho colorido, ou seja, qualquer cor. Uma vez que ele está ativado, né, numa rodada, numa outra rodada, para você servir, você pode usar de novo a carta branca e a carta vermelha, e aí você pode servir qualquer tipo de prato. Não precisa servir um prato vermelho, você pode servir, por exemplo, esse prato azul, a torta, certo? Então essas são as duas ações da carta branca. E assim a gente encerra as ações do jogo. Lembrando aqui, servir, dividir a sua pilha, tampar a pilha do adversário, destampar a sua pilha, ativar e servir qualquer prato. Ok? Então vamos às sensações do jogo. Bom, gente, o Haywire, ele me surpreendeu, porque ele é um jogo, não é um jogo pesado, é um jogo para você abrir à noite, mas ele é muito divertido, é muito fura-olho e no final muito competitivo. Uma das coisas que é um ponto negativo do jogo, vocês devem ter percebido já, né? Que esses pratos aqui, na verdade, são fichas de pôquer, né? Fichas de pôquer, com símbolos de cartas aqui ao redor e tudo mais. Agora eu pergunto para RR Games, o que tem a ver uma ficha de pôquer com um jogo de tema culinário? Essa escolha foi de uma inteligência fecal, porque foi uma grande de uma cagada. Não pode, né? Eu acho que, sei lá, vai na loja de R$1,99, compra uns pratinhos. Não sei, cara. Compra um prato de vidro, prato de plástico de aniversário, mais ficha de pôquer. Você vai ver uma sopa numa ficha de pôquer? Não. O capricho que eles tiveram para fazer a tampa, que eu acho que ficou legal, né? Aquela ação de você, né, destampar, tampar, tem aquela sensação. O capricho que usaram para essa peça foi o desleixo que usaram para usar essa ficha de pôquer com um adesivo aqui, né? Triste, triste. Se você conseguir superar isso, né? Se você, nada que uma ou duas sessões de terapia não resolva, você vai encontrar um jogo muito divertido. No final de cada jogo, há uma disputa muito grande, né? Porque geralmente mais do que um jogador consegue chegar com um ou dois pratos, e os mais atrasados também, durante essa luta de travar um, travar o outro, ativar o seu ajudante de garçom, não ativar, tentar usar a ficha verde, o seu parceiro
pede para você abrir novas pilhas, para você dar mais opção para servir e tudo mais. Durante esse tempo os mais atrasados conseguem ir servindo, então chega no final uma situação bem apertada ali, e sempre é um jogo bem emocionante. Eu indico para você que curte jogar para iniciar a noite aqui, um jogo tranquilo, não é pesado. E se você curtiu, deixe o seu like aí, se inscreva no canal para receber fresquinho as novidades. E se quiser fazer um comentário também, estamos aí para conversarmos sobre qualquer dúvida que você tiver. Eu sou o Anderson, mas você pode me chamar de Neno. E você está no Games on the Table. Um abraço!